Bom dia a todos. Então, essa reunião clínica da disciplina de nefrologia, que é feita semanalmente. Hoje, o doutor Juan Fernandes, ele é médico formado na Universidade Federal de Campina Grande. Ele foi formado em 2014, ele fez residência de infectologia no Emílio Ribas. Ele é pós-graduando aqui da disciplina de nefrologia aqui do Hospital do Rim, e ele é coordenador da comissão hospitalar do Hospital do Rim. E, além disso, ele tem ajudado no programa de atividade comunitária que nós estamos fazendo na cidade de Ipaúçu, onde nós fazemos a monitoração de todos os casos de Covid, diagnóstico no mesmo dia, resultado no mesmo dia, e a notificação passa a ser feita no mesmo dia. Então, as ações de prevenção da doença são feitas de maneira mais apropriada. Ele vai falar sobre a experiência dele, que é jovem ainda, né, formado em 2014, é extremamente dedicado, ele estuda, acompanha tudo que está acontecendo com o Covid no mundo todo, no Brasil todo e no mundo todo. Ele ganhou uma experiência, assim, que ele não esperava nesses 6 meses de vida dele aqui, como coordenador da CCIH do hospital. Além de tudo, ele é uma pessoa assim, super educada e querido por todos aqui. Tem um jeito de lidar com as situações de maneira muito serena, que não é muito comum ver quem tem só 6 anos de graduação. Então, vamos. Bom dia a todos. O Medina já me apresentou, eu sou o Juan, eu atuo aqui no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HRIM. O tema da aula hoje é o que aprendemos durante a pandemia. Então, a ideia é mostrar como o conhecimento sobre a doença se desenvolveu nesse período, o que mudou, os principais tópicos que a gente discute hoje. Então, só para começar, vamos fazer uma retrospectiva histórica de como a gente ficou sabendo, como apareceu a Covid. Em 31 de dezembro, a China notificou a OMS que, em alguns casos, de uma pneumonia de etiologia não definida, eram 44 casos naquela época. A OMS liberou esse alerta em 5 de janeiro, e aí começamos a discutir, tentar entender o que estaria por vir. Em 9 de janeiro foi descrito que era um coronavírus. Esse coronavírus com a similaridade filogenética muito grande com o SARS, que foi um outro coronavírus epidêmico, que causou uma mortalidade muito grande na Ásia, em alguns outros países do mundo. 13 de janeiro, 4 dias depois, tivemos o primeiro caso fora da China, um caso importado na Tailândia. Até 22 de janeiro, a gente ainda pensava muito que a doença poderia não ter transmissão humano-humano. Então, todos os casos eram vinculados ao mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan, e nesse mercado de frutos do mar tínhamos também animais vivos. Então, se pensava muito que poderia ser um vírus zoonótico, que poderia ter uma transmissibilidade baixa. Em 2 de janeiro, a OMS divulga que provavelmente haviam fortes evidências que estava tendo transmissão humano-humano em Wuhan. E aqui, eu acho que esse foi um grande marcador que deu um alerta internacional da dimensão da doença. 23 de janeiro, a China decretou um lockdown na cidade de Wuhan, uma megalópole, 11 milhões de habitantes. Acho que essa imagem fica bem clara aqui, a dimensão disso, uma foto do New York Times, um complexo viário aqui totalmente vazio na cidade de Wuhan. Wuhan tem uma localização bem central na China, um hub para ligações ferroviárias para a China toda, para voos para toda a Ásia. E aqui, em 11 de março, o diretor da OMS decreta que a gente está diante de uma pandemia de fato. E aqui é interessante a gente ver como, naquele momento, a gente estava tendo uma curva bastante aguda, né? Um pouquinho antes, 7 de março, já tínhamos 100 mil casos no mundo. Em 27 dias, houve uma mudança na ordem de 10 vezes. Aqui, 4 de abril, 1 milhão de casos. Esse aqui é o mapa de distribuição por milhão de habitantes atual. A gente observa que não houve um respeito a nível de desenvolvimento econômico, a clima. Praticamente todos os continentes tivemos
alguns países com incidência muito alta. Nesse momento já são mais de 23 milhões de casos, 800 mil óbitos, então uma situação sem precedentes, doença com magnitude muito importante, a disseminação global. Da mesma forma, houve uma situação sem precedentes no sentido da disseminação do conhecimento que foi gerado, né? A gente procura hoje, pouco mais de 7 meses de doença, a gente tem 45 mil publicações sobre Covid, só no COVID-19, mais de 7 mil ensaios clínicos registrados no Clinical Trials e pelo menos outros 2.115 na plataforma de registro da OMS. Da mesma forma, os principais periódicos fizeram páginas específicas para o Covid, disponibilizando acesso gratuito aos periódicos sobre esse tema, né, democratizando, de certa forma, facilitando a transmissão de informações sobre a doença. Então, vou começar a discutir aqui alguns tópicos, né? O primeiro deles era a transmissão, foi a primeira coisa que a gente tentou entender como aconteceria, né? A gente já tinha 4 coronavírus endêmicos, então, inicialmente, se imaginou que a transmissão fosse similar. O ponto principal seria a transmissão por gotículas, mas também o contato direto de secreções respiratórias com mucosa nasal e oral e conjuntiva, e, eventualmente, também o contato da mão com mucosas após tocar a superfície contaminada. A gente observou, assim como outros coronavírus, PCR positivo nas fezes, sintomas gastrointestinais, então ficou muito discutido se teria ou não a transmissão fecal-oral. Hoje, não tem evidência que isso tenha uma relevância, a gente não sabe qual o impacto, e aparentemente isso não ocorre. E, da mesma forma, também a transmissão por aerossol, embora em alguns estudos experimentais tenham mostrado que pode ficar partículas menores em suspensão por mais de 3 horas, a transmissão, via de regra, aparentemente é por gotículas, partículas maiores que alcançam uma distância menor. Um marcador importante foi essa atualização do CDC. Em maio, o CDC destacou que a transmissão ela é principalmente entre pessoas, e embora possa haver, existe evidência que possa ocorrer a transmissão com contato de superfície, ela provavelmente é muito menos importante que a transmissão por via respiratória, e outras publicações subsequentes reforçaram essa hipótese. Essa daqui, por exemplo, do Clinical Infectious Disease, eles coletaram amostras de superfícies e do ar, tanto de locais onde estavam pacientes, de locais onde a equipe assistencial confraternizava e fazia prescrições, por exemplo, de áreas de circulação. Eles conseguiram detectar PCR do Covid em cargas virais muito baixas, mais de 50% das amostras foram coletadas de superfície e 38% do ar, mas com cultura viral sempre negativa. Isso também se replicou em outros estudos, né? Ainda não se conseguiu isolar vírus viável de material de superfície. Aqui, como curiosidade, né, embora eu esteja reforçando que para o Covid a superfície provavelmente não é o ponto mais importante, mas a gente não pode esquecer que transmissão cruzada de outros micro-organismos, né, onde eles mais detectaram o PCR do Covid foi teclado, mouse, dispenser de gel, cadeira, assento do toalete, enfim. Então, de qualquer forma, a desinfecção da superfície tem relevância para a gente evitar a transmissão de outros micro-organismos. Da mesma forma, inicialmente a gente tinha uma restrição em relação à disponibilidade de insumos, então a gente, de certa forma, racionalizava a máscara no primeiro momento. Depois, a recomendação da máscara se tornou universal, inclusive em ambientes públicos. Essa é uma imagem que eu acho bastante didática para a gente entender isso. É intuitivo a gente pensar que a máscara é uma barreira mecânica e que reduz a transmissão, mas aqui a gente vê 3 cenários, né? Falar, tossir e espirrar, com diferentes materiais. Você está sem máscara, você utilizar uma máscara de tecido com uma camada, máscara de tecido com 2 camadas e uma máscara cirúrgica. Então, fica claro que em relação à dispersão de gotículas, aqui é uma câmera especial flagra bem isso, o uso de uma máscara, mesmo com uma camada, a máscara mais simples, ela é superior a você não utilizar nada, e a recomendação de utilizar na comunidade máscara com 2 camadas parece se justificar em relação a usar uma camada só. É bom lembrar que, como equipamento de proteção individual, não vale a máscara de tecido, né? Então o profissional de saúde deve usar máscara cirúrgica ou N95.
Falando aqui um pouquinho de diagnóstico, né? O primeiro aspecto é pensar qual é a sensibilidade do PCR, né? A gente tem que ter ideia, e essa análise é difícil a gente comparar, primeiro porque não tem um outro exame que a gente possa realizar, o padrão hoje é o próprio PCR, mas a gente pode observar isso em relação aos diferentes fluidos, né? A sensibilidade é mais alta quando a gente utiliza o material de via aérea inferior, então, lavado, esse é um trabalho bastante robusto, 202 pacientes com 70 amostras, lavado por um alveolar tem uma sensibilidade de 93%, escarro 72%, suave nasal 63%, orofaringe 32%, fezes 29%, sangue 1% e urina 0%. Alguns trabalhos colocam sangue acima de 20%, mas de qualquer forma a ordem normalmente não se modifica, é essa daqui. Como a gente faz isso na prática, né? Paciente que tem suspeita clínica e a gente entende que o diagnóstico vai ser relevante, tem o primeiro PCR negativo, normalmente a gente coleta um segundo PCR em 48 a 72 horas, prioriza que o material seja coletado de aspirado traqueal ou descarro quando é possível, né? Lógico que isso aqui tem que ser analisado em conjunto com as características de imagem, dados clínicos, epidemiológicos do caso, e pensar se o paciente não tem um diagnóstico alternativo mais provável, né? Mas, de forma geral, é dessa forma que a gente utiliza os métodos diagnósticos para a COVID. Esse é um trabalho interessante que reforça a importância da tomografia na avaliação clínica, né? São 51 pacientes, todos fizeram a tomografia e o PCR. A gente observa aqui que 29% dos pacientes tinham a tomografia com achado sugestivo e PCR negativo. Esses pacientes, quando repetiam PCR dentro de 7 dias, eles passavam a positivar. E quando a gente fala que tomografia sugestiva, a gente... isso aqui são os achados mais característicos, né? Os infiltrados multifocais mais periféricos, ou vídeo fosco difuso, permeado por consolidações, isso aqui seria o que seria mais característico, e dentro do nosso cenário epidemiológico atual, levanta bastante essa suspeita de Covid. Aqui, da mesma forma, desses 51 pacientes, só um deles tinha tomografia completamente normal e teve PCR negativo. Então, a tomografia, ela tem uma importância também na suspeição diagnóstica. O PCR nos trouxe outra dificuldade. À medida que a gente foi observando a doença, principalmente no ambiente hospitalar, a gente viu que ele persiste positivo por muito tempo. Então, esse trabalho aqui da Nature Medical, a boa parte dos pacientes eles ficavam 3 semanas com PCR positivo, alguns aqui com até 30 dias de PCR positivo. Tem relato publicado de 114 dias de PCR positivo. Aqui no HN a gente tem vários pacientes com mais de 8 semanas com PCR positivo, então a gente precisava entender qual a relevância desse PCR positivo, se transmite, não transmite, se tem alguma relevância clínica ou não. E o primeiro aspecto é o isolamento. Acho que a gente teve essa dificuldade aqui no HN, imagino que todos os cenários de serviços também tenham apresentado. Esse aqui era o trabalho inicial, que serviu de base para as recomendações que surgiram inicialmente, principalmente do CDC. Eram só 9 pacientes, mas é um trabalho muito bem desenhado. Aqui a gente consegue tirar 2 conclusões importantes, né? Primeiro, que o PCR de nasorofaringe, ele tem uma curva decrescente, e aí alguns trabalhos colocam que ele o pico é em torno de 1 a 3 dias, outros falam com um período pré-sintomático, mas de forma geral, a curva de carga viral ela é decrescente. E aqui a gente observa que desses 9 pacientes, nenhum tinha cultura viral positiva a partir do 9º dia. Aqui com 7 dias, 50% já tinha soro convertido. Então, aqui a gente começou a falar de 2 possibilidades de isolamento. Uma seria com tempo de sintomas, então 10 dias desde 72 horas tem sintomas gripais ou febre, ou o critério baseado em testagem ainda era comentado nessa época, você ter 2 PCRs negativos com intervalo de 24 horas. Esse é um trabalho mais recente e mais robusto também, ainda não foi publicado, é um pré-print, mas já é a principal referência do CDC para esse tema. Aqui eram 129 pacientes internados, 89 em UTI, 40 em enfermaria. Todas as amostras que eram coletadas, que eram enviadas para a PCR, eram feitas também em cultura viral. E o que se observou? A positividade da cultura viral tinha uma mediana de até 8 dias, com uma variação de 0 a 20 dias, nenhum paciente positivava a cultura viral com mais que 20 dias, intervalo interquartil de 5 a 11 dias. Então, de forma geral,
reforça o que a gente viu naquele trabalho um pouquinho menor, então dificilmente a cultura viral é positiva por mais que 11 dias, e ainda não foi observado uma cultura viral positiva por mais do que 20 dias. Aqui na análise multivariada, há uma relação da possibilidade da cultura viral com a carga viral do PCR, o RNA quantitativo, e com a titulação de anticorpos neutralizantes. Não houve essa relação com a duração dos sintomas, e aqui tem uma amostra que não é tão grande, mas é razoável, de imunocomprometidos, mas não tem preferência da imunossupressão. E aqui, como é um achado um pouco mais atípico, só para reforçar, quando a titulação de anticorpos neutralizantes é acima de 1/80, não teve nenhum paciente com cultura positiva, embora a gente não quantifique o anticorpo neutralizante, é uma correlação de anticorpos totais que a gente faz na sorologia convencional com anticorpos neutralizantes. Então, não é uma recomendação utilizar com esse princípio, mas é um achado interessante para a gente pensar para o futuro. E aqui o que eles observaram, acho que esse é um outro ponto-chave. Os pacientes mais graves, como essa amostra aqui, não todos os pacientes internados, eles podem ter uma excreção viral prolongada. Então, se a gente fala em 10 dias com os pacientes leves, os pacientes que estão em UTI, talvez a gente possa falar em 20 dias. Isso embasou aqui a mudança nas recomendações do CDC. Aqui, hoje, o CDC fala em 10 dias, a partir desses sintomas, desde que tenha se resolvido a febre em 24 horas. Se o paciente sempre foi assintomático, conta 10 dias a partir do resultado do PCR. E ele cita aqui uma observação: alguns pacientes podem ter uma replicação por mais de 10 dias, especialmente os pacientes com doença mais grave. O CDC abandonou a estratégia baseada em testagem, não é mais recomendada. O único cenário que ele fala que isso pode ser considerado são os imunocomprometidos. Infelizmente, é a nossa população inteira, eu só do Rio, em discussão com especialistas em doenças infecciosas. O CDC não recomenda que seja usada a sorologia para uma estratégia de retirada de isolamento, também está claro aqui no texto. Outro tema importante, reinfecção. Quando a gente fala de reinfecção, a gente tem a doença que a gente tem pouco tempo de segmento, a gente tem que pensar sempre num período para a gente comentar à medida que os meses vão passando, né? Então, até essa atualização do 16 de agosto, o CDC falava que até o momento a gente não tem evidência que ocorreu infecção dentro de 3 meses, tem alguns relatos publicados, mas que falam a favor de ser fragmento viral não replicante de RNA, mas como tudo é muito dinâmico, né, até precisei modificar meus slides, porque ontem foi bastante divulgado na mídia um caso de reinfecção em Hong Kong. Já foi aceito para publicação no Clinical Infectious Disease, mas não foi publicado ainda. De qualquer forma, uma pesquisadora colocou no Twitter 4 páginas dos resultados de discussão, dá para a gente ver um pouquinho do que é o caso. Então, o paciente tem 3 anos, masculino, ele mora em Hong Kong, não tem comorbidades. Ele teve um primeiro episódio com tosse, com expectoração, odinofagia, febre e cefaleia, duração de 3 dias. PCR era positivo na saliva no dia 26 de março de 2020. Ele, mesmo com resolução do quadro, permaneceu internado até o dia 14 de abril e recebeu alta com a estratégia baseada em testagens. Aqui, 2 PCRs negativos, que intervalo de 24 horas, saiu no dia 14 de abril. Seguiu a vida dele, vida normal. Ele viajou para a Espanha. Quando está retornando de uma viagem para a Espanha totalmente assintomático, faz parte do protocolo de investigação no aeroporto de Hong Kong. Depois do novo PCR na saliva. 15 de agosto, ou seja, 144 dias depois do primeiro episódio, e o PCR estava novamente positivo. Ele foi internado, mesmo não tendo nenhum sintoma, para investigar e entender o que aconteceu. Exame físico normal, um PCR que na entrada era 8,6 e foi decaindo um pouquinho na internação. Uma discreta hipocalemia, tomografia sem alteração. Ele fez PCRs sequenciais nessa internação, foi observado um aumento progressivo da quantidade de ciclos até a amplificação, ou seja, a carga viral foi diminuindo na internação, é inversamente proporcional a CT. Esse paciente, ele era IgG negativo
10 dias após o início dos sintomas na primeira infecção. Ele era IgG negativo no D1 da internação do segundo episódio, no D3 da internação do segundo episódio, e ele só converteu no D5 da internação no segundo episódio. Aí a pergunta, será que é reinfecção ou ele tem persistência RNA viral não infectante? O que difere esse caso dos outros que vinham sendo discutidos? Eles fizeram um sequenciamento das duas amostras, do primeiro episódio e do segundo, tem uma diferença de 24 nucleotídeos, e essa é uma forma interessante de a gente conseguir rastrear por onde o vírus percorreu, né, essas pequenas mutações que não mudam fitness, não mudam patogenicidade, não mudam infectividade, mas nos mostra o percurso que o vírus percorreu e de onde ele vem. O genoma do primeiro episódio era mais próximo do que estava circulando nos Estados Unidos e Inglaterra de março a abril de 2020. Do segundo episódio, mais próximo do que estava circulando na Suíça e Inglaterra de julho a agosto de 2020. Lembrar que o paciente mora em Hong Kong, mas tinha ido para a Espanha recentemente. Então, esse realmente parece ser um caso de reinfecção mais bem documentado do que os demais. Fica a dúvida aqui se ele teve um quadro mais leve, assintomático, porque já tinha tido a infecção prévia ou não, se há quanto tempo, se há uma imunidade transitória, se realmente esse período é curto, de 3 meses, 4 meses, como esse caso, se é uma situação atípica, enfim, geram vários questionamentos, mas com certeza, até o momento, aparentemente ocorre a infecção, mas é um evento raro nesse período de tempo que nós temos de segmento. Em relação a tratamento, esse foi um editorial que todo mundo já viu em protocolos, uma imagem que foi bastante repetida, né? A estratégia de tratamento baseada em fases. A gente tem a primeira fase, a fase virológica, que tem uma replicação mais intensa, nessa doença se estabelecer. Uma fase pulmonar, o paciente começa a apresentar sintoma de VL inferior, começam a aparecer as alterações na imagem. E uma terceira fase, uma fase inflamatória, onde vai aumentar aqui, temos assim, 6 mais marcadores de inflamação, o paciente pode apresentar síndrome de desconforto respiratório agudo, choque, enfim. Então, a ideia aqui sempre foi, aquelas alternativas são antivirais, a gente começar nesse primeiro momento, e quanto mais precoce, um raciocínio análogo, que a gente sempre a influenza, provavelmente mais efetivo seria, enquanto em relação àqueles medicamentos como corticoide, os inibidores de L1 e L6, a gente começar a partir de 7, 10 dias para a gente tentar reduzir essa tempestade de citocinas. Aqui no HVIM e de forma geral, os pacientes que não têm dispneia, não têm tosse, mialgia, febre, a gente opta pelo manejo domiciliar, então, isolamento do caso de quarentenas contactantes, deixar esse paciente bem orientado sobre os sinais de deterioração clínica, dispneia, dor torácica persistente, a monitorização por telemedicina, que foi apresentada na semana anterior, a cada 48, 72 horas, acompanhar como esse caso está evoluindo, eventualmente um paciente mais orientado até ele mesmo mensurar a saturação, passar detalhes do caso da evolução. É claro que isso aqui não é fixo, né? A qualquer momento você pode modificar o cenário de alocação desse paciente, considerar interná-lo. Isso vai depender muito de fatores de risco, idade, sinais de alarme, como está a evolução. Isso pode ser revertido a qualquer momento. Curiosamente, paradoxalmente, o corticoide, nos primeiros guidelines, ele era uma das certezas que ele estaria contraindicado. Isso é uma coisa que antevém do que a gente sabe, por exemplo, outras pneumonias virais, às vezes, em algumas casuísticas, piorar desfecho, em outras prolongar a excreção viral. Por exemplo, o MERS também tinha trabalhos mostrando que o corticoide ele prolongava a tempo de excreção viral, e a gente tinha um raciocínio, uma hipótese de que o corticoide, especialmente na primeira fase, ele seria deletério. E hoje é a medicação, uma das poucas opções que tem uma evidência um pouco melhor do seu uso. Aqui no guideline do NIH, eles, a partir da publicação do Recovery, eles optaram por indicar a dexametasona, 6 mg dia por 10 dias. A recomendação para pacientes que estão em ventilação mecânica, e B2
para aqueles que necessitam de oxigênio sem ventilação mecânica. Esse era o trabalho publicado no England, né? Uma das 6 intervenções que eram testadas era o uso de dexametasona, e a amostra total de 6.425 pacientes. A intervenção era justamente a mesma da recomendação, 6 miligramas uma vez ao dia por 10 dias. 2.104 pacientes receberam, tinham 4.321 controles, ensaio clínico randomizado, aberto. E a gente observa que os grupos que estavam em ventilação mecânica necessitavam de O2 tiveram uma menor mortalidade de 28 dias, aqueles que não necessitaram de O2 teve até uma tendência a maior mortalidade, mas sem significância estatística. De forma geral, aqui, a dexametasona teria um impacto em mortalidade, e esse impacto, quando a gente analisa subgrupo, era maior quando começava tardiamente, com mais de 7 dias, que é o que a gente esperava mesmo, no racional teórico da fisiopatologia da doença. De tratamento antiviral, o único que tem alguma recomendação em guideline hoje é o Remdesivir, é o inibidor de polimerase, que foi lançado inicialmente para o Ebola, é uma droga parenteral. Hoje a recomendação da NIH é usar nos pacientes que precisam de O2 e que não usem oxigênio de alto fluxo, não usem BNI, não usem ventilação mecânica, nem ECMO, é uma indicação bem restrita. A gente tem evidências bem controversas sobre Remdesivir, tem vários ensaios clínicos com resultados bem diversos, mas aparentemente, se tiver algum benefício, é encurtar tempo de doença e sintomas clínicos, mas quando iniciado mais precocemente, mas ainda não disponível aqui no Brasil. Outro ponto aqui, a gente viu que o COVID está associado a um estado de hipercoagulabilidade, né? Está bem definido toda a tríade de Bishop, né? O vírus tem uma ação direta causando lesão endotelial, aqueles que estão mais críticos vão ter estase, evidentemente, né? Vão estar mais imobilizados, e você tem aumento de fatores protrombóticos também, fator 8, fibrinogênico. A recomendação é fazer anticoagulação profilática para todos aqueles que internem, não faria anticoagulação profilática para quem recebe alta ou para quem não vai necessitar de internação. Tem alguns grupos que estudam doses maiores de profilaxia, pensando que tem ocorrido do evento trombembólico também com a dose padrão, e outros grupos que recomendam anticoagulação terapêutica baseada em algumas metas, de dímero, necessidade de ventilação mecânica, enfim. Não é uma recomendação padrão, aqui no HRN a gente faz apenas anticoagulação profilática. Em relação a vacinas aqui, muito rapidamente, a gente tem 169 vacinas em desenvolvimento para COVID, 30 em fase clínica, 139 em fase pré-clínica, no relato da OMS. Eu acho que o grande legado que vai ficar em relação à experimentação, em relação a vacinas do COVID, é a diversidade de plataformas que estão sendo testadas. Então, a gente tem desde as plataformas clássicas aqui, inativada, vírus vivo atenuado, subunidade proteica, VLP, que são aquelas que a gente tem mais experiência, e também opções novas, vetor viral, por exemplo, a de Oxford de AstraZeneca, que utiliza um adenovírus símil como vetor, vacinas DNA, vacinas de RNA, a gente tem outras duas em fase 3, né, da Moderna e da Pfizer, que são de RNA, e célula apresentadora de antígeno. Mas, assim, a gente tem uma série de plataformas, visando aqui os 3 alvos principais, né, RNA, proteína nucleocapsídeo e a proteína spike. Essas são as 6 opções que estão em fase 3, aquelas estariam na frente na corrida, né, 3 são chinesas, todas inativadas, a AstraZeneca, como eu comentei, vetor viral não replicante, e outras 2 de RNA. Agora, chegando mais para o fim, em relação a transplante renal, a gente fica naquela mesma ideia em relação ao raciocínio de fase da fisiopatologia da doença, pensando, será que pelo fato de ele ser imunossuprimido, ele vai ter uma replicação viral maior, nessa primeira fase ter uma gravidade maior, ou se pelo contrário, pelo fato de ser imunossuprimido, ele teria uma resposta atenuada aqui na fase inflamatória e teria algum benefício, a mesma discussão que sempre já se teve para todas as doenças, né?
Então, a gente não sabe para que lado da balança, não sabia no início para que lado da balança ia pesar, se essa maior replicação viral, essa infecção viral prolongada, uma fase inflamatória atenuada, mas certamente é importante destacar que se observou em praticamente todos os centros, foi muito suprimida, já tem um risco aumentado de infecção secundária, a principal causa de óbito aqui no nosso centro e em outros centros tem sido infecções relacionadas à assistência, candidemia, infecções bacterianas. Então, de forma geral, a gente tem observado uma letalidade maior. Esse foi o trabalho do consórcio Tango, no estudo retrospectivo, no centro, 144 pacientes. Eles observaram, tem o viés de seleção da amostra, mas desfechos mais graves que na população geral, né, 52% de insuficiência renal aguda, 29% de ventilação mecânica, 32% de mortalidade. Os fatores associados a óbito, a idade, a frequência respiratória, a dosagem de piorecina 6 e o clearance de creatinina. Esse dado de 32% de letalidade é próximo dos 30% de letalidade que a gente tem observado aqui no H1 e tem sido publicado na maioria dos outros centros. Esse foi um trabalho que tentava fazer uma comparação entre os pacientes submetidos a transplante e controles. Eram duas coortes, 35 foram conhecidos 5 pacientes transplantados de órgãos sólidos, a maioria era rim, e os 100 controles eram uma amostra com internações consecutivas. A gente observa que a curva de sobrevida não teve diferença entre os transplantados e os controles, mas aqui tinha uma limitação muito importante, que era o pareamento dos grupos, né? O grupo controle tinha 4 vezes mais intubação na admissão, e mesmo dentro da definição de gravidade que foi definida pelos autores, tinha 2 vezes mais pacientes graves do que os transplantados, então fica difícil fazer essa comparação aqui. Os fatores que eles associaram a óbito, então a gente vê que o transplante não teve significância estatística por todas essas limitações, mas a gravidade de diabetes, a idade de 60 anos, teve. Agora. Então, era isso, essa ideia de tentar abrir essa discussão e tentar entender essas limitações em outros grupos. Se alguém quiser trazer mais alguma coisa, a gente segue aqui à disposição. Tem bom. Tem alguma pergunta no chat? Não? Não. Nós vamos abrir para discussão. Alguma pergunta da plateia? Parece que não, então nós vamos começar da plateia local. Doutora Marina. Bem, uma excelente visão global. Eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta é um pouco de caráter até educativo, em relação um pouco ainda em relação à transmissão, né? A comunidade está polarizada entre o cuidado extremo com superfícies e objetos, e isso até na discussão da retomada das atividades, por exemplo, a volta às aulas, tem sido uma discussão muito acalorada em termos de cuidado com as superfícies, né? Você mostrou algumas evidências dessa discussão. Eu queria que você comentasse um pouco mais em relação a essa prioridade de transmissão, especialmente o cuidado com as superfícies, objetos, roupas, sapatos, que pode influenciar na retomada das atividades. Como que você vê esse cuidado? Perfeito, Marina.
que a gente entende hoje é que a transmissão ela é importante, ela é relativamente intensa e ela é basicamente pessoa a pessoa, tendo a via aérea o papel mais fundamental. Então, se a gente fosse colocar duas medidas que são extremamente importantes para a prevenção da transmissão pelo Covid, seria o uso da máscara universal e o distanciamento social, pelo menos 1,5 metro de outras pessoas. Acho que esses são os dois pilares para a gente conseguir a prevenção. A superfície, ela tem uma evidência teórica, né, que poderia ter algum papel, mas como eu comentei, nunca se conseguiu cultivar vírus de superfície, a carga viral é sempre muito pequena, as pessoas têm uma exposição maior para você poder adquirir a doença. Então, não parece ser, além de que você precisaria tocar a superfície e levar a mão à mucosa ou à conjuntiva. Então, a superfície, ela tem um papel, com certeza, a luz que a gente conhece hoje, é secundário na transmissão. Isso tem acontecido com alguma frequência, né? A gente vê que protocolo não só de escola, mas de bares, restaurantes, turismo, enfim, geralmente priorizam a superfície, talvez por falta desse foco, dessa observação do que tem realmente na literatura até o momento. A gente pensa realmente dessa forma. Distanciamento social, máscara, fundamentais, superfície, não dá para descartar totalmente, mas um risco muito mais baixo do que a transmissão pessoa a pessoa por via aérea. A doutora Érica Rangel tem uma pergunta. Qual a sua opinião sobre o uso do remdesivir por 5 dias ou se eficácia superior ao tratamento por 10 dias? Érica, isso aí na verdade não seria... Só um instantinho, talvez gostaria de ampliar essa pergunta. Dizer se você acha que qual seria a indicação precisa do uso do remdesivir atualmente, pelo conhecimento atual, qual o paciente deveria receber? E aí você pode complementar em relação à duração do tratamento. A aplicação do remdesivir, começar a próxima pergunta, ela tem alguma restrição. Primeiro, que a gente não poderia fazer em todos os pacientes no primeiro momento, porque a maioria dos pacientes tem evolução totalmente benigna. Então, não faz sentido você expor uma droga que não é isenta de eventos colaterais para eventos adversos, para você buscar ter um NNT muito baixo para conseguir reduzir um desfecho relevante. Então, fica basicamente a opção do remdesivir para os pacientes que realmente estejam internados. Mas aí a gente tem um outro problema, né? Remdesivir é um antiviral. Talvez quando a gente começa muito tardiamente, a gente viu isso em alguns trabalhos que começaram com mediana de 11 dias, você já não encontra nenhum benefício. Aqueles que começaram um pouquinho antes dos 9 dias, início de sintomas, foram aqueles que conseguiram encontrar algum benefício. Então, a gente fica muito o cenário de aplicação dele vai ficar muito restrito por isso, né? A gente tem um universo de pessoas que tem evolução totalmente benigna e que você não vai fazer nenhuma intervenção nessas, vai expectar, mas se você, naqueles que têm uma evolução pior, já está muito tarde para começar qualquer tratamento antiviral. Então, o cenário de aplicação é bastante restrito. Em relação à pergunta da Érica, eu acho que é uma referência a um trabalho que foi publicado, se não me engano, essa semana. Eram 3 braços, um controle, um usava remdesivir por 5 dias e outro por 10 dias, e o grupo que usou por menos tempo teve desempenho melhor do que 10 dias, se não me engano, só teve benefício clínico com 5 dias em vez de 10. Mas eu acredito que seja um dia de observação do trabalho, que não faria muito sentido. O tratamento mais prolongado poderia até ter mais evento adverso, mas não ter benefício clínico menor, não consigo pensar como isso aconteceria. O Dr. Inaldo Júnior, lá de São José do Rio Preto, ele fez uma pergunta bastante interessante, que tem sido até um ponto bastante discutido aqui no nosso centro. Qual é a estratégia de suspensão de isolamento baseada em tempo em pacientes transplantados?
como vocês têm manejado pacientes com internação prolongada, internações por mais de 20 a 30 dias. Perfeito, Reinaldo. Hoje, aqui no Hospital Dorminha, a gente tem uma unidade separada para os pacientes suspeitos para os casos confirmados de Covid, um andar específico para isso. Então, esses pacientes ficam separados, e essa é uma perspectiva que depende muito da questão do gerenciamento de leitos, né? Eu entendo hoje que 20 dias é um tempo, 28 dias, eu colocaria uma margem até um pouquinho maior, a gente tem discutido dessa forma, é um tempo razoável para a gente retirar o isolamento. Mas, assim, uma questão é você poder retirar o isolamento e outra coisa é você precisar retirar o isolamento. Então, se o paciente vai ficar internado e poderia ficar em qualquer unidade, a gente discute caso a caso, e se não vai ter nenhum benefício, a gente não precisa remanejar, do ponto de vista da nossa estrutura organizacional, funciona bem algumas pacientes críticos que vai precisar receber mais alguma intervenção durante a hospitalização, eventualmente a gente até prolonga um pouquinho mais e mantém ele na unidade de Covid por mais tempo. Caso a caso é discutido, mas eu entendo que 28 dias é uma margem bastante segura, mesmo considerando imunossuprimido, o racional de poder ter excreção viral mais prolongada. O que a gente tem de evidência hoje é um bom ponto de corte para retirar isolamento. Doutor Lúcio? Eu tenho duas perguntas. A primeira, a gente tem visto, independente do perfil do hospital e da unidade de terapia intensiva, se é Covid-free, se não é Covid-free, um aumento substancial das infecções relacionadas à assistência à saúde nos últimos 6 meses. Isso, diversas unidades hospitalares que você entra, de diferentes perfis, público, privado, que está atendendo Covid, que não está atendendo Covid, houve um aumento robusto de todas as infecções relacionadas à assistência à saúde e uma queda na aderência aos bandos de controle de infecção hospitalar. A que se deve isso, tendo em vista que boa parte dos parâmetros de bandos servem, inclusive, para a própria proteção do profissional de saúde da infecção da Covid? Uma pergunta bastante interessante, doutor Lúcio. É curioso que eu acredito que muito disso se relacione à falsa sensação de proteção, né? Às vezes você está paramentado, você coloca uma luva e parece que a higiene das mãos, por exemplo, passa a ter uma importância secundária, né? É a falsa sensação do que é mais importante, a mesma questão, por exemplo, da superfície versus a proteção aérea. Às vezes a pessoa cria um mecanismo de defesa, entende que aquilo é suficiente. A gente, de fato, tem observado em vários hospitais, não só aqui no HRIN, um aumento especialmente de pneumonia associada à ventilação mecânica, pela dificuldade de fechar. Aqui, na verdade, não, aqui no HRIN não, mas outros serviços têm se reportado. Dificuldade de fechar o critério de pneumonia associada à ventilação mecânica e um aumento de infecções correntes sanguíneas pela redução da aplicação dos bandos. Então, muitas vezes a pessoa entra paramentada, por exemplo, num quarto, o paciente está em isolamento, esquece os 5 momentos, então acaba manipulando superfície próxima ao paciente, grade, toca o paciente, acaba em momento algum higienizando as mãos, trocando luva, enfim, acaba, a preocupação é tão grande em você não adquirir e você não se expor, que você esquece daquele pacote de medidas que são fundamentais para prevenir infecção relacionada à assistência. A segunda pergunta, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você acha da imunidade cruzada. Só para exemplificar, um dos casos mais emblemáticos e leves que eu vi foi o transplante de pulmão, era um retransplante de pulmão, que tinha perdido o primeiro transplante de pulmão por um coronavírus sazonal, infecção por um coronavírus sazonal. E teve um quadro muito leve, foi diagnosticado pelo novo coronavírus e foi um dos casos mais simples que eu acompanhei, e a gente não tinha uma explicação, porque tinha outros marcadores de potencial evolução de gravidade, foi um dos casos mais simples que a gente teve. Você acha que existe algum mecanismo de imunidade cruzada? É bem interessante isso. A gente tem observado que a curva de decaimento da epidemia, se a gente pensar em imunidade de rebanho, tem acontecido muito mais precocemente.
E a gente sabe que, na maioria dos países, os coronavírus endêmicos representam de 5% a 20% das infecções de via aérea superior gerais. Então, possivelmente, o fato de você ter uma infecção prévia por um coronavírus endêmico possa fazer com que você tenha alguma imunidade parcial ou imunidade total para não desenvolver infecção por Covid. É curioso, por exemplo, que alguns países asiáticos tiveram incidência muito baixa, e talvez tenha uma circulação maior nessa região. Aqui mesmo no Brasil, soroprevalência mais alta foi em Fortaleza, acima de 20%, e mesmo assim, na maioria dos estados que começaram a epidemia mais precocemente, houve um declínio do número de casos. Então, essa é uma das hipóteses mais fortes que realmente tem a imunidade cruzada para os outros coronavírus endêmicos, tem um papel importante. Doutor Renato? Não? Doutora Maia? Eu tenho duas perguntas também. Bom, parabéns. A minha primeira pergunta é em relação a pacientes graves e o uso de bebida de francês. Existe um boom de ensaios com essas drogas, e eu queria saber qual é a sua opinião, na verdade, se elas funcionam ou se não funcionam, o que é sobre o grupo do paciente. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao corticóide. A dose de 100 mg de dexametasona mais ou menos corresponde à cortisona 50-6 que é utilizada na dose sepsi. Por que dexa? As perguntas são interessantes, Laura. Começar pela segunda também. Não tem uma resposta muito clara por quê, né? Entre os diferentes corticoides tem uma diferença clara de tempo de ação de meia-vida, dexametasona tem uma meia-vida mais longa, existe uma diferença em relação à atividade mineral do corticoide, né? Hidrocortisona tem uma atividade mineral do corticoide maior do que dexametasona, por exemplo, mas se há realmente uma diferença de vias inflamatórias, isso é uma coisa controversa, né? Eu acredito particularmente que o fato de ter sido escolhido o dexametasona não tenha um benefício muito claro, até porque alguns outros trabalhos retrospectivos que tinham benefício em Covid eram com metilprednisolona, por exemplo. Então, eu acho que, lógico, o trabalho foi feito com dexametasona encontrou redução de mortalidade. Eu acho que todo mundo é uma medicação acessível, barata, acho que é razoável a gente prescrever dexametasona hoje, mas se porventura você não tiver dexametasona e fizer metilprednisolona, eu acredito que isso não vai encontrar nenhuma diferença em relação ao resultado. A outra pergunta, em relação à vacina 6, né, que no Brasil tem vários grupos testando tocilizumab, por exemplo. Os trabalhos são bastante controversos, os resultados. Os trabalhos publicados são com amostras pequenas, até 67 pacientes, 30 pacientes, e alguns com benefício, outros sem benefício. Não parece claro. Quem está utilizando, né, os grupos que estão utilizados, tem a percepção subjetiva que está vendo bons resultados. Serão publicações mais robustas para poder chegar a alguma conclusão. A recomendação de guideline hoje é não utilizar fora de ambiente de estudo do interleucina 6. Os trabalhos são bem pequenos e escassos. Né? Doutora Maria? Pode falar. Sobre os testes, existe uma miríade de testes de diferentes tecnologias e empresas e unidades de saúde têm recrutado ou fazendo busca ativas de pacientes oferecendo diferentes testes. Testes sorológicos, testes de PCR, em pacientes sintomáticos, em pessoas assintomáticas. Como que você organizaria essa questão da testagem? Interessante também, Marina. Uma perspectiva que está sendo utilizada de forma mais ampla, que é avaliar imunidade, aplicando teste rápido de forma ampla em empresas ou pessoas procurando, acho que hoje não faz muito sentido. Né? A gente acabou de discutir um caso, por exemplo, de reinfecção, a gente não sabe se a presença de IgG se confere imunidade duradoura, temporária, se isso pode ser um artifício para a pessoa relaxar as medidas de proteção e, eventualmente, facilitar a disseminação da doença no período de médio e longo prazo. Eu acredito que, com essa recomendação, é um equívoco, né?
Em relação ao ambiente hospitalar, por exemplo, isso ajuda, se a gente sabe que o paciente tem infecção pregressa e tem menos que 3 meses, a gente não retesta, né? A gente tem não aplicado dessa forma. Tem essas duas questões, né? O CDC, por exemplo, não recomenda para diagnóstico, teste de detecção de anticorpos, então também não recomenda para retirada de isolamento. A aplicação é bastante limitada. Para a população geral, a 1/6 da sobreprevalência, eu não vejo nenhum benefício. Com essa indicação que estão utilizando, eu não entendo que seja adequado. E para o hospital, realmente, a gente só utiliza nessa perspectiva. Quem tem infecção, e a gente sabe que ele faz menos de 3 meses, a gente não retesta. Mas se um paciente teve uma síndrome gripal, principalmente naquela época em que o teste de PCR não era acessível, né? Abril, maio, até início de junho, né? Se ele teve um sintoma gripal e ele faz um teste sorológico agora, em julho, agosto, e ele tem IgG para Covid positivo, ele teve... É muito provável ele teve coronavírus? O que eu digo para ele? A gente junta o cenário epidemiológico que a gente via em maio, junho, que o SARS-CoV-2 era talvez o vírus predominante, né? Quem fez painel viral junto, como a gente fez no início, a gente observou isso. Tem uma clínica que é compatível e tem um teste de detecção de anticorpos, então muito provavelmente ele teve uma infecção pelo Covid. A gente deve orientar ele que na época ele não teve um diagnóstico preciso, mas que esse exame que ele faz agora reforça a hipótese que foi realmente Covid, mas que não deve relaxar as medidas de proteção, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai estar protegido dessa doença. Eu tenho 2 perguntas. São fáceis. Tá? A primeira pergunta, eu vou fazer primeiro, até porque o que a Marina falou, é sobre o teste da pesquisa do antígeno do capsídeo. Você não comentou nada sobre ele, e eu queria que se você pudesse colocar a importância desse teste, e se você acha que é um teste que vai conseguir ter a mesma importância que o PCR aí na investigação diagnóstica da infecção pelo coronavírus. E a segunda, na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação, você não comentou nada sobre a epidemiologia atual da doença no mundo. E também emendando com alguma coisa que a Marina falou sobre a retomada, me parece mais claro, com essa segunda onda que está acontecendo na Europa, a importância de manter as restrições do distanciamento e do uso de máscara. Porque, aparentemente, essa segunda onda teve uma relação com a retomada das atividades, sem a manutenção de algumas restrições, ou sem respeito a essas restrições. E associando tudo isso, a essa nova descrição desse caso, de que talvez se a imunidade não seja tão duradoura, a gente não sabe quando isso vai acabar. Qual você acha a importância que, mesmo quando houver nós chegarmos na fase azul, se nós vamos ter que continuar usando máscara e mantendo o distanciamento, que para mim parece que é uma situação que até que haja uma imunidade de rebanho vai se perpetuar. Então, doutora Maria Lúcia, com relação aos testes de detecção de antígenos, a gente já tem algumas opções comerciais aqui no Brasil liberadas pela Anvisa. São testes com secreção respiratória também. Teria uma vantagem clara, né, porque é prescindir de estrutura de biologia molecular. Isso favorece bastante lugares que têm menos recursos ou mais longínquos. Tem um benefício teórico que seria uma detecção precoce, similar ao PCR em relação à detecção de anticorpos. Mas eu não trouxe, porque a gente tem muito pouco dado na literatura de sensibilidade. Então, tem as validações que são feitas pelos fabricantes, que mostram excelente sensibilidade, vai ter detalhar em quanto tempo foi realizado e sem publicação, as opções que a gente tem aqui no Brasil hoje, mas a gente não tem dado na literatura de em que cenário vai entrar. Eu vejo esse potencial benefício de você
aplicar em cenários que você tenha mais dificuldade laboratorial e ter uma possibilidade de diagnóstico precoce, e hoje alguns lugares têm feito teste rápido, por exemplo, e acaba não sabendo muito bem como lidar com o paciente que tem menos de 7 dias e tem um teste rápido negativo. Então, talvez, para esse cenário, seja uma aplicação interessante. No nosso cenário aqui em São Paulo, no centro terciário, eu acho improvável que ele venha a substituir biologia molecular. Acho que pelo contrário, né? A gente tem a tendência é que a gente comece a utilizar GeneXpert, a Aginal, ou a biologia molecular mais rápida, seja mais disponível em relação a gente optar por outro tipo de teste. Em relação à segunda onda na Europa, né, um evento que está bastante claro, né, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, eu acho que a infecção ela é função da quantidade de pessoas suscetíveis e de haver ou não circulação do vírus, né. No mundo globalizado, na Europa Ocidental, é muito difícil que você consiga ficar fechado e que você evite que um vírus circule. Então, se você ainda tem pessoas que não adquiriram a doença ou que são suscetíveis porque adquiriram e a imunidade era transitória, você vai voltar a ter infectados. O que tem que ser observado? Relaxamento de medidas de isolamento, alguns lugares não adotaram a máscara de forma universal compulsória, festas, clubes que reúnem pessoas em ambiente fechado, são fatores que têm contribuído para a disseminação da doença. Então, eu acho que a nossa perspectiva futura, a médio e longo prazo, dessa ideia do novo normal, ainda é essa, né? A gente não sabe se a doença vai ficar endêmica, se vai diminuir patogenicidade, a gente não sabe o que vai acontecer. Qual vai ser o benefício da vacina, se vai prover por esterilizantes, para reduzir de forma grave, se vai ter vacina ou não vai ter vacina, a gente não tem essa definição clara do que vai ser o futuro. Mas, aparentemente, o distanciamento, a máscara, vão ter um papel importante se a gente quiser continuar a ter uma vida mais próxima do normal possível. Senão você vai ficar, relaxa as medidas, contrai, vai ficar como um elástico por um período muito prolongado. Isso é interessante um esforço internacional, porque se circular em algum lugar, inevitavelmente volta para quem tem suscetíveis ainda. Todos eles? Não? Mais alguém? Vou fazer uma pergunta, então. Vamos voltar nesse caso aí. Você tem que trabalhar de noite para fazer a sua apresentação. Com certeza isso vai trazer muita controvérsia, não? Talvez vai até reanimar um pouco de alguma novidade. Mas talvez tenha 3 perguntas, uma delas até associada ao que o Dr. Lúcio levantou. A primeira delas é que esse paciente não faria o teste, né? Se não fosse a regulamentação lá da Coreia. E possivelmente, então, esse não é o primeiro paciente que tem essa história. Então, e o vírus tem uma pequena mutação. Então, a primeira pergunta é assim, qual que é a chance de um paciente ser reinfectado? E já havia alguns relatos anteriores lá de China, que eles foram testados novamente positivos depois de ter testes negativos. Naquela época se ficou em dúvida se isso era um problema do teste em si, que agora parece que não é. Qual é o risco do paciente desenvolver a doença em si? Fica sintomático, principalmente ele desenvolver uma forma mais grave da doença. Essa seria a primeira pergunta. Ou a segunda é se, porque ele foi exposto ao coronavírus anteriormente, 4 meses, se ele tem imunidade cruzada com qualquer pequena mutação e ele simplesmente vai ter uma forma muito leve ou nem uma forma assintomática da doença.
Outro ponto é se isso é um problema muito mais relacionado à transmissão do que ao paciente em si. Né? Então, será que precisa fazer diagnóstico nesses pacientes porque eles vão transmitir a doença, apesar de serem óligo ou assintomáticos? Que tipo de medida a gente precisaria tomar em relação a eles? E o terceiro ponto, e visto todas essas pequenas mudanças, essas mutações, isso tem algum impacto nesse desenvolvimento de vacina? Perfeito, Rafael. Eu acho que o primeiro ponto para a gente entender esse caso é que, da forma, tinha várias evidências, né, o tempo entre o PCR negativo e o positivo, muito prolongado, 5 meses, o fato de ele não ter soroconvertido no primeiro momento, soroconverter depois do segundo episódio, é um outro ponto, o PCR ser decrescente nesse segundo episódio é outro ponto que corrobora. Tinha vários elementos, mas que já tinham sido escritos antes. Né? A grande diferença desse relato para os anteriores é o fato de ter sido sequenciado e caminhado diferente do primeiro episódio. Acho que isso é o que mais corrobora ter uma reinfecção. O que pode acontecer, né? O que a gente especula? Não tinha resposta moral, mas talvez não foi avaliada a resposta celular nesse caso, qual é o impacto, será que o fato de ter tido uma infecção prévia por Covid pode ter atenuado, e por isso ele não foi sintomático, ele não teve evolução grave, mas também a gente sabe que uma grande parcela, são 30%, 40%, são infecções assintomáticas mesmo. Então, no caso, não dá para a gente tirar uma conclusão clara sobre isso, mas levanta essa hipótese. De fato, esse caso não seria testado, né? Só foi testado por causa da viagem, por causa do protocolo de triagem lá do aeroporto de Hong Kong, na entrada do país, estava viajando para um lugar de alto risco na Espanha para não retornar a Hong Kong. Mas aí o que eu posso pensar é que, de fato, pode ser que tenha outros casos, né? Um caso foi captado coincidentemente. Mas não é um fenômeno comum, pelo menos não com esse tempo. Então, isso tranquiliza em certo ponto. A gente só encontrou todo mundo buscando incessantemente. A gente conseguiu encontrar um caso documentado com 5 meses, pelo menos quando você tem um follow-up curto. Certamente, esse não é um evento muito habitual. Mais alguma pergunta? Então, a vacina. A vacina, essas pequenas mutações são super comuns para qualquer vírus, né? Elas servem muito mais para a gente fazer esse caminho que ele percorre do que para entender, para causar grandes diferenças em relação à estrutura, patogenicidade do vírus. Então, não acredito, tem várias linhagens circulando hoje, mas aparentemente esse não é um fator determinante para a vacina, pelo menos não nesse momento, né? Pode ser que a gente não sabe quanto tempo vai garantir imunidade, de proteção, qual vai ser o cenário de aplicação da vacina, mas não por essas pequenas mutações, é um evento corriqueiro, né? A gente precisaria ter mudanças conformacionais mais importantes, por exemplo, no alvo da vacina, se tem espaço, algum outro aspecto para a gente pensar em dizer que não seria eficaz. Acho que não é o caso ainda. O doutor Juliano complementou lá, perguntando como estão os esforços de isolamento e sequenciamento dos SARS-CoV-2. E ele até afirma que a reinfecção é interessante para conhecer a evolução do vírus. Eu não entendi muito bem a pergunta do Juliano. Assim, sequenciamento não é uma coisa habitual, né? A gente fez esse caso pensando em entender, eventualmente se faz como um esforço sentinela para tentar saber de onde o vírus está circulando, se tem mais uma cepa fazendo, mas não é uma situação sequencial. O vírus não é uma situação habitual. Realmente, eu acho que realmente foi para documentar a possibilidade de infecção, e ficou um caso bem interessante esse de Hong Kong. Pensando nisso que você está conversando, e nesse caso de reinfecção, chama atenção, pelo menos na Espanha, que a segunda onda, por enquanto,
ela não, por enquanto, ela não se associa a muitos casos graves. A taxa de ocupação dos hospitais está de 4%, né? E eles, apesar de ser um número grande de pessoas, e apesar de serem pessoas mais jovens, né, mesmo nos residenciais de idosos, a segunda onda, por enquanto, não parece estar trazendo a calamidade parecida com a primeira. Você especularia que isso tem a ver apenas com os hospedeiros, uma população mais jovem, ou teria a ver com essas pequenas mutações pensando numa adaptação do vírus a menos patogenicidade nessa segunda onda, e imunidade cruzada talvez? Eu acho que interessante essa pergunta também, Marina. Eu acho que tem dois fatores que são principais. O primeiro, o viés de testagem. Você pode ver que todos os países a gente tem uma oferta muito maior de PCR, você acaba encontrando mais casos oligossintomáticos ou assintomáticos, uma positividade de PCR mais baixa, então isso ajuda você a ter casos mais leves. O segundo, que é muito importante, você destacou, né, que a doença predomina agora nos casos notificados em jovens, e a gente sabe que a idade, as comorbidades, são um fator sine qua non para a gente pensar em letalidade e evolução mais grave. Então, esse é um outro fator super importante também. Não tenho evidência clara até o momento, e não acho que seja importante a questão de mudanças conformacionais do vírus, embora seja uma vantagem evolutiva natural, que o vírus ganhe fitness e perca patogenicidade. Isso pode ocorrer com o tempo para qualquer vírus, o objetivo de se tornar endêmico. Eu acho que esses dois fatores principais são realmente a demografia dos casos dessa segunda onda e a oferta de testes e a identificação de casos mais leves. Talvez uma última pergunta. Você vê ainda a utilidade de nós conseguirmos identificar uma droga que seja efetiva contra o vírus? Isso porque nós tivemos duas epidemias grandes, e durante essas duas epidemias não se desenvolveu nada com eficácia comprovada, apesar de nós já termos talvez uma plataforma para desenvolvimento de uma medicação que fosse efetiva, e quase um ano aqui nós também não tivemos sucesso. E qual é a razão disso? E se você vê aí uma expectativa de que uma droga efetiva seja desenvolvida antes da vacina? Eu acho interessante também, doutor, a gente, desde o início da pandemia, a gente sempre reforça que para infecções virais respiratórias, normalmente a gente não tem opções de antivirais, né? A gente tem os oseltamivir para influenza, que o benefício, na maioria das casuísticas, é só redução do tempo de sintomas, e quando você consegue analisar precocemente, a gente usa, por exemplo, ivavermina para metapneumovírus, uma evidência totalmente discutível. De forma geral, o tratamento de infecções virais respiratórias, independente da evolução, é suporte, né? Então, seria realmente algo interessante, mas inesperado, que a gente achasse uma droga que realmente mude desfecho duro para a Covid. O segundo ponto é aquele que eu comentei na outra resposta, né? Teria que ser uma droga perfectovir, né? Uma droga muito boa. Teria que ser, para a gente começar, para poder dar para um paciente assintomático ou oligossomático lá no início, para ter benefício antiviral, teria que ser uma droga muito segura, fácil de administrar, e que tivesse um efeito antiviral muito importante, né? Porque, ou você, se der uma droga com mais evento adverso, você vai dar uma fase mais tardia, com potencial benefício mais limitado, fica um cenário mais complicado, né? Eu não tenho essa perspectiva, eu acho que a gente vai avançar mais em relação à vacina, ou eventualmente terapia imunobiológica, né, para a segunda fase. Eu acho que esses são os dois alvos que são prioritários, e seria muito, muito legal, mas eu acho muito improvável que a gente tenha uma droga com benefício antiviral. Eu tenho um terceiro problema, né? O paciente, normalmente, ele chega mais tardio ao serviço.
Então, tem trabalhos, por exemplo, com hidroxicloroquina, tem um do BMJ, randomizado, a mediana de início do tratamento era 16 dias. Então, a gente já pensa que esse tratamento não vai ser eficaz para benefício virológico. O paciente chega muito tarde ao serviço, né? Então, é difícil que a gente consiga encontrar alguma coisa que realmente funcione para esse perspectiva. Só para terminar, o doutor Luiz Juliano falou que as proteases são alvos promissores. Não, a gente tem o primeiro trabalho randomizado para tratamento antiviral foi com inibidor de protease, né, o Lopinavir, o Ritonavir, e foi a primeira opção que foi descartada, né, que não mostrou benefício, né. Eu não acho que os inibidores de protease vão ser realmente o grande ponto, e só reforço mais uma vez que eu não acho que o tratamento antiviral seja o ponto fundamental. Eu acho que a imunização e a terapia imunobiológica dessa segunda fase que são as perspectivas mais promissoras hoje. Eu vou agradecer aqui o Juan pela excelente apresentação e principalmente pela discussão. Agradecer a todos que assistiram à apresentação e que contribuíram com suas perguntas. E nós já temos a programação da próxima semana. O doutor Meirelles vai falar sobre transplante de pâncreas. O doutor Meirelles vai abordar o transplante de pâncreas na próxima reunião clínica, na próxima terça-feira. Então, obrigado por todos. Tenham uma boa semana.